No final do século XVIII, existia um lugar no Caribe que brilhava aos olhos da Europa, a ilha de São Domingos, colônia francesa, celebrada como a Pérola das Antilhas. À primeira vista, tudo parecia prosperidade, plantações infinitas de cana e café, engenhos grandiosos, navios abarrotados de riquezas. Mas esse brilho escondia uma verdade sombria. Por trás da riqueza francesa, havia uma estrutura profundamente injusta, sustentada pelo trabalho forçado de mais de 500 mil de africanos e seus descendentes. Era um paraíso que só existia para alguns e uma prisão para muitos. O cenário estava preparado para uma transformação que ninguém imaginava. Enquanto a Europa discutia os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e direitos universais, esses mesmos princípios ecoavam dentro das senzalas, criando uma esperança silenciosa. Mas a faísca definitiva veio de um encontro secreto. Em uma noite tempestuosa de agosto de 1791, líderes africanos e crioulos se reuniram em um espaço sagrado chamado Bois Caïman. Sob a força da natureza e a determinação coletiva, eles selaram um pacto. Não viveriam mais sob imposição. Ali nascia um movimento que mudaria o curso da história mundial. Horas depois, como se a própria terra respirasse alívio, a revolta começou. Em pouco tempo, a ilha inteira estava em transformação. Não era mais um grupo isolado, mas milhares de pessoas reivindicando dignidade, autonomia e o direito fundamental de existir em liberdade. O mundo colonial, acostumado a controlar tudo e todos, não estava preparado para o que viria. É nesse contexto que surge uma das figuras mais marcantes da história moderna. Toussaint Louverture. Um homem que, tendo nascido sob opressão, alcançou um nível de estratégia e liderança capaz de abalar impérios. Toussaint entendia algo que a Europa demoraria a perceber. Aquela luta não era apenas por território, mas pelo reconhecimento da humanidade de um povo inteiro. Com disciplina, visão política e habilidade diplomática, ele enfrentou forças francesas, espanholas e britânicas, guiando a Revolução rumo à primeira grande conquista. Em 1794, pressionado pela força e pela inteligência dos revoltosos, o governo francês anunciou a abolição da escravidão em todas as suas colônias. Era uma vitória extraordinária, mas também frágil. A calmaria não duraria. Quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França, viu a ilha não como um símbolo de liberdade, mas como uma fonte de riqueza perdida. Determinado a retomar o controle, enviou uma expedição gigantesca à colônia. A missão carregava um objetivo oculto: restabelecer o antigo sistema de exploração. Toussaint foi capturado e levado para a Europa, onde acabou não sobrevivendo. Muitos acreditaram que, sem ele, o movimento se desintegraria. Estavam enganados. A liderança então passou para Jean-Jacques Dessalines, um comandante de determinação inabalável. Ele e seu povo sabiam que a derrota significaria a volta de um sistema que já havia tirado tudo deles. A resistência se intensificou. O clima tropical, aliado à força da população local, enfraqueceu completamente o exército francês. A cada dia, a ilha se aproximava de um novo destino. Finalmente, em 1º de janeiro de 1804, o impossível aconteceu. A antiga colônia francesa proclamou sua independência e renasceu como Haiti. A bandeira azul e vermelha foi erguida, e com ela nasceu a primeira república negra livre do mundo. Pela primeira vez, um movimento liderado por pessoas escravizadas havia superado 3 potências europeias e transformado a própria realidade. O impacto foi imediato e profundo. O Haiti se tornou um símbolo global de coragem, determinação e autodeterminação. Enquanto algumas nações tentaram limitar seu avanço com isolamento e pressões econômicas, a história do país permaneceu como um lembrete eterno. Quando um povo decide lutar por sua liberdade, não há poder no mundo capaz de deter seu desejo de viver plenamente. Essa é a verdadeira história do Levante de São Domingos. Uma história de superação, de liderança brilhante, de união coletiva e do poder transformador da esperança. Uma história que continua ecoando até hoje, lembrando ao mundo que liberdade e dignidade não são presentes, são conquistas.